Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Sejam bem-vindos, né? É sempre uma alegria ter vocês por aqui conosco. E a gente já queria... Opa! Deixa eu voltar aqui para o... E a gente já queria começar, né? Uma digressão aqui, né? Essa nossa série, ela é uma série sobre Tolkien versus o mundo moderno, né? E tem diversos aspectos do mundo moderno ao qual o Tolkien se opõe. A gente conversou com o padre José Eduardo semana passada, há umas 2 semanas atrás, que a gente falou sobre o aspecto religioso que se opõe ao mundo moderno. Na semana... Em umas outras semanas anteriores a gente falou a gente teve com a Débora, né, do Olá Bocós, e a gente conversou sobre como o Tolkien se opunha a certas ideias da modernidade, né, a ideia de uma natureza romântica e tudo mais. E hoje aqui com vocês, que são especialistas em heróis, a gente quer, né, bater um papo aqui, fazer um bate-bola, falando um pouco sobre os heróis modernos, né, e o tipo de herói tolkieniano, né? E aí, eu queria fazer alguns apontamentos para a gente ponderar aqui, certo? Hoje, né, principalmente no cinema, o herói ele é quase sempre definido pelo trauma pessoal dele, né? Ele olha ali para dentro, ele tá no in my mind dele e tal, que ele precisa superar, né? Sempre uma história meio existencialista, assim, de autorrealização. Já Tolkien, ele trabalha com heróis que eles têm, não é que eles não tenham, né, os seus problemas pessoais, mas eles não ficam abaixo dele, eles estão sempre olhando, e a maneira com que eles saem disso é olhando para fora, né? O caso de Aragorn é muito claro, né? Em vez de ficar chorando as pitangas, em vez de ficar chorando as pitangas porque, sei lá, porque Isildur falhou e a casa dos reis foi definhando e tudo mais, o que é que ele faz? Ele se junta ele já nasceu dentro dos Dúnedain, e ele vai proteger a região de Eriador. E ele, inclusive, vai a Gondor algumas vezes, né, como Thornhill, né, é o nome nome de capitão dele em Gondor, servir a Denethor, né, mas nunca mantendo residência lá e tal. Então, assim, é um cara que foca o pai, na missão, né, do Denethor, o Ectelion. Exato. Então, assim, ele não é um cara que foca no problema, nos dramas internos. Ele responde isso com uma missão que ele sabe que é maior que ele mesmo, né? E isso é uma mudança profunda no centro da narrativa. E aí eu queria perguntar para vocês assim, como é que vocês enxergam essa mudança, né, de um herói clássico, porque o caso do Aragorn, ele é não só um herói épico, mas ele é um herói épico cristão, né? Então ele é centrado na virtude, ele é centrado na missão. E o herói moderno, que é mais psicológico, ele é mais individualista, ele do romance autobiográfico de ficção, digamos assim. Cara, muito bom. Primeiramente, pô, que pergunta. Vai ser só essa pergunta, porque dá pra gente passar umas 3 horas, né, falando só sobre isso aí. Primeiro, mandar um salve para toda a audiência aqui de vocês, porque eu sou muito fã, tanto do Rasta quanto do nosso querido Jopa, que tem as leis de Jopa. Eu sou fã demais de vocês. E pra gente é a segunda vez que a gente tá aqui, e é uma honra. O Rasta já esteve lá no Heróis e Mais, e pra gente foi sensacional esse bate-papo. Falar de Tolkien é sempre incrível. A gente tem um problema muito, muito grande nessa questão do herói moderno, que você só tem esse tipo de herói que o Rasta falou, que é esse herói que ele não está nem só centrado na tragédia, que é essa tragédia que impulsiona ele para frente. Na verdade, você não tem mais nada que circunda a direção do herói. E hoje Hollywood não consegue mais escrever de outra forma. Então, eu falo Hollywood de uma forma geral, até genérica, mas
o quadrinho também, Você Não Tem Mais Estudo. Tony e eu recentemente lemos um HQ dos X-Men, um HQ nova, fizemos essa loucura, mas a gente foi e você não tem mais o Ciclope como Ciclope, você não tem mais o Magneto, não é mais o Magneto, você não reconhece mais a jornada do herói. Falando também de maneira bem vaga, o termo jornada do herói é mais um aspecto também narrativo, estrutural, mas para a galera entender. E a gente está assistindo recentemente Pacificador, que ele é exatamente o que você falou. Qual é o arco narrativo do Pacificador? Ele não consegue pegar a mulher do James Gunn, que é uma personagem ali. Então ele chora pelo passado, chora porque não consegue pegar aquela mulher, chora por tudo, né? Enquanto nós temos ali Aragorn, que seria um símbolo máximo de um herói épico. Mas se a gente for um pouquinho antes, o próprio Isildo, que também fracassa, que ele cai diferente do Aragorn, o Isildo é muito mais superior a qualquer tipo de arco desses heróis modernos, né? O Isildo, ele salva, por exemplo, a Ninloth, que é a árvore branca que representa o que Gondor, né, o pouco que restou ali de Númenor, que foi para Gondor, e ali ele cria o Arnor e o irmão cria lá Gondor. Então, se a gente for nesses heróis até menores que não conseguiram ascender ao que o nosso querido rei conseguiu chegar, né, o nosso querido Elessar, e o Rasta tem uma frase que eu acho sensacional: eu estou sempre à direita de Aragorn, tudo que é à esquerda de Aragorn eu também... Se está à esquerda de Aragorn, não presta, não serve. Não presta. Então, o Aragorn, ele consegue passar, né, ele tem Guilherme todo um Freire, processo... Guilherme Freire falou isso. O Freire fala isso. Fala isso, fala isso também. Eu ouvi com Rasta, eu ouvi primeiro com Rasta, mas o coach já foi dado aí. Então, esse ponto é super importante, porque quando a gente conhece o Aragorn, ele é só um Ranger, ele é o passo largo, né? E até ele é meio obtuso, né? Austero demais. Quando a gente conhece ele, a gente está acompanhando outros heróis. A gente está acompanhando o Frodo e os seus aliados ali. E de repente a gente conhece o Passo Largo, que chega como alguém que vai proteger, que está protegendo ali os hobbits que são fracos. Só que antes a gente já teve um outro protetor, que foi o Tom Bombadil, que é um personagem completamente complicado de se escrever, de se adaptar, e por isso Peter Jackson foi humilde e não adaptou. Infelizmente a série que está rolando aí não teve essa humildade, e eles adaptaram. Então, quando você conhece o Aragorn, você vê um homem misterioso. Só que a relação dele com o Gandalf faz com que a gente confie no Aragorn. Então, essa questão do arco narrativo do personagem não está voltado apenas num drama, num problema que ele sofreu inicial, é muito bom para você crescer o personagem e fazer com que a gente veja outras dimensões do seu arco narrativo. Eu preciso sair rapidinho, porque minha esposa fez uma luz e ela quer que eu veja a luz, entendeu? Então deixa aí que eu volto já, peraí. Não, vai, tudo bem. A gente tem... Me conta aí, o que é que você acha? A gente tem visto ultimamente esses heróis muito fracos. Eu acho que quando você assiste espero que vocês não assistam, mas quando você vê o Pacificador hoje sendo praticamente um pilar, mais do que o Superman do James Gunn, ele hoje é tido como algo mais importante até do que o Superman. Você vê a degradação que nós estamos vivendo sobre heróis. E é um herói totalmente quebrado, destruído, e que não tem intenção de ser herói. Eu acho que esse é o grande problema. O Aragorn, ele tem a intenção de ser o herói. O Tolkien, quando escreve o Aragorn, ele vê ele como realmente um herói. Hoje, as pessoas escrevem os heróis modernos sem que ele tenha a intenção de ser esse herói. E isso prejudica muito quando você está
está assistindo. Acostuma muito e acostuma mal as pessoas a não quererem mais heróis na sociedade. O Elvis falou do Pacificador e falou muito bem, né? A gente está vivendo um momento em que os heróis eles não são mais importantes. O Pacificador, o arco narrativo dele é porque ele não consegue pegar a mulher do James Gunn, pô. Olha É isso. só isso. É um gado demais. Ele só queria uma namoradinha. Só queria uma namoradinha. Ele só queria uma namoradinha. E é legal também que o pessoal que conhece o arco do Aragorn pode falar, pô, mas o Aragorn também teve ali uma motivação romântica também, porque ele quando conhece a Arwen, a primeira vez que a Arwen vai ali para Valfenda, o Tolkien repete o arco do Beren e da Lúthien, ele vê a Arwen dançando, ele acaba se apaixonando da mesma forma que o Beren. E aí depois ele, por conta de não ter a oportunidade ou a mera chance com a menina, ele acaba indo pro arco dele. A partir daí que ele sai de Valfenda, né? Mas se a gente pegar o fato dele ir buscar a sua jornada, não foi simplesmente para ficar com a Arwen, porque ele não sabia. Para ele era praticamente impossível. O Elrond até fala para ele, ela pode parecer jovem, mas para ela você parece uma florzinha que nasceu agora. Você é sabe, você não é nada. E a minha filha, e aí o Elrond repete o que o próprio Elufingol fala pro Beren, a minha filha não teria relacionamento com nenhum homem a menos do que o rei de Gondor. Então, é como se o Elrond também projetasse o Aragorn para frente, a partir desse amor que nasceu. Então, quando o Aragorn se afasta da Arwen e vai viver toda a trajetória dele até se tornar o rei de Gondor, ele faz isso também para ser merecedor. É completamente diferente desse arco agora do Pacificador, de qualquer outro herói que se sente que não é baseado na humildade, mas baseado no ressentimento. Além de não ser baseado na humildade, não existe a proteção. O que é um herói se não proteger os mais fracos? Perfeito, perfeito. E quando o Aragorn volta, Tony, para os Dúnedain, de fato, porque o Aragorn foi criado inicialmente em Valfenda. O Aragorn foi criado em todo o processo élfico, na bonança, em tudo, sabe? Ele viveu até a maturidade sem, sabe? Sendo criado, claro, por um sábio como Elrond, versado ali nas letras, na arte de cura, inclusive. Por isso que o Aragorn tem essa habilidade de Ranger, porque o Elrond também tem essa habilidade. Mas, quando ele percebe que ele precisa ir para frente, aí ele vai para os Dúnedain, aí ele faz todo um processo, e os Dúnedain, para a galera que não, talvez só está ali ligado nos filmes, acredito que não o público do Rasta, porque o Rasta tem conhecimento muito alto de Senhor dos Anéis, está fazendo um curso sensacional. Os Dúnedain protegem o condado, uma coisa que não ficou clara nos filmes. A galera que não lê os livros conhece, acaba não... A galera vê muito pelo filme, né? Acaba que não se toca desses pormenores, né? Sim, sim. E a relação dos Dúnedain com o Bilbo fica inexistente. Não tem. Pelo filme, não tem como você saber que Bilbo é um grande amigo de Aragorn, né? Sim. Não tem como você saber. Não dá, cara. Não dá. A própria cultura, a própria cultura númenoriana, ela acaba assim. Eu acredito que a adaptação conseguiu fazer os Rohirrim bem aceitáveis. Você consegue entender. Mas os Gondorianos que são ali... outros heróis, né? Que são outros grandes heróis, né? Os Rohirrim. O Elmer é incrível, personagem super fantástico, que também não foi muito bem adaptado ali na história, mas o próprio Théoden também
sensacional. E as cenas cortadas que depois tem numa versão estendida aí, dão uma melhorada ali no Aragorn também, inclusive, né? Acho que o Aragorn é o grande acerto desse filme. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos. Você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.